Fala galera, eu sou o Lucas Bueno E eu sou a Mari Quitada. e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um sonho para muitos brasileiros, o reconhecimento da cidadania italiana. Existem 3 formas de conseguir a cidadania italiana: jus sanguinis, via matrimônio e ius solis. Nesse caso em específico a gente vai falar do nosso caso, que foi jus sanguinis. Bom, antes de mais nada, você precisa entender se você tem o direito à cidadania italiana. A lei diz que todo brasileiro descendente de italiano tem esse direito, mas essa regra só é válida se houver a comprovação da descendência através dos documentos que são certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito, quando houver, de todos os descendentes até chegar no seu italiano, no dante causa. Porém, existem 2 particularidades que podem interromper o seu sonho. Primeiro, se o Dante tiver nascido na antiga região do Império Austro-Húngaro antes de 16 de julho de 1920. Essa região naquela época não fazia parte da Itália. E esse foi um caso da Mari, por exemplo. No meu caso, o meu avô, o meu dante causa era o meu avô, e ele nasceu na Aquileia, que antigamente era considerada austro-húngaro, e por causa de alguns meses, 9 meses, se eu não me engano, que quando ele nasceu, já era considerada a Itália, e por isso eu tinha o direito, senão eu não teria esse direito. Segundo, descendência por via materna. Até 1948, a mulher não tinha direitos civis, então ela não passava nem a própria descendência para os filhos. Em alguns casos, ela poderia até perder a própria nacionalidade por causa do marido. Se o marido for um estrangeiro, por exemplo, o governo poderia pedir para que ela deixasse, abdicasse a própria nacionalidade e assumisse a do marido. A partir de 1º de janeiro de 48, a mulher já passaria a descendência para os filhos. Resumindo, se o seu dante causa for mulher e o filho ter nascido depois de 1º de janeiro de 48, então você pode tranquilamente fazer via administrativa. Se não, você pode tentar via judicial. Bom, e agora você deve estar se perguntando o que é essa forma administrativa e a forma judicial, Mas a gente vai te explicar. O processo administrativo ocorre quando não existem impedimentos legais e com isso não precisam ser superados no tribunal. Desta forma, você pode solicitar ele via consulado italiano no Brasil ou presencial em alguma comune na Itália. E a principal diferença entre esses 2 processos, dentro do processo administrativo, presencial na Itália ou pelo consulado no Brasil, é o tempo e o dinheiro que vai ser investido, Enquanto o processo feito presencial na Itália pode demorar até 6 meses, só que o seu valor é bem salgadinho, Custa pode chegar a custar até 5.000 euros. Já feito pelo consulado italiano no Brasil, pode demorar até 12 anos, então é bem demoradinho, só que o valor é bem mais baixo, Chega em torno de uns 12.000 reais. Já no processo judicial, você precisa contratar um advogado italiano e com uma procuração você vai dar os direitos para ele te representar aqui na Itália. Então agora que a gente já conseguiu te passar um pouquinho de quem tem direito, quem não tem, vamos para o passo a passo? Então, o primeiro passo, monte sua árvore genealógica. Por exemplo, se o seu bisavô é o seu dante causa, você precisa coletar todas as certidões e inteiro teor de todas as pessoas até chegarem em você. Existe ainda uma 4ª certidão que é muito importante para o processo, que se chama CNN, Certidão Negativa de Naturalização. Isso prova que o italiano não abdicou de ser italiano, escolhendo outra nacionalidade. Depois de todos esses documentos reunidos, é preciso agora verificar se não existem erros nas certidões que precisam ser retificados. Por exemplo, o seu avô chamava Giuseppe e no Brasil as certidões estão como José. O processo de retificação pode seguir de 2 formas: judicial. Neste caso, você deve contratar um advogado quando os erros não são tão evidentes. E no extrajudicial, que é feito no próprio cartório quando o erro é evidente. Após a verificação das retificações, é necessário traduzir e apostilar todas as certidões. Você precisa contratar um tradutor juramentado. Existe um valor tabelado por estado por este trabalho de tradução e apostilamento. Nós indicamos fazer em Santa Catarina, pois foi o estado mais barato que encontramos. Tendo tudo isso em mãos, você precisa decidir se fará pelo consulado no Brasil ou na Itália. Indo até a Itália, você pode fazer o processo sozinho, mas é muito importante que você saiba falar italiano e consiga alugar uma casa, que essa é uma das partes mais difíceis do processo. Outra forma também é você contratando uma assessoria, mas a gente sempre indica que você pesquise muito e, se possível, pegue indicações com amigos ou parentes, pois esse é um mercado muito complicado aqui na Itália. Mas em 2021, que a pandemia ainda não acabou, seria possível tirar a cidadania aqui na Itália? Sim,
E no próximo vídeo a gente vai contar a nossa história, o quanto gastamos e o como fizemos, né, para chegar até aqui. Então não perca o próximo vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, curte esse vídeo para ajudar a gente e continue nos acompanhando. Então a gente se vê no próximo vídeo.